A China voltou a ser o centro das atenções por vários motivos e criou uma grande discussão entre as narrativas. Será que a China agora está entrando em colapso? Ou será que a China agora está numa nova fase econômica e pode até ser considerada como um porto seguro para o capital do mundo? Então o que eu quero explicar aqui são os dois grandes eventos simultâneos que estão acontecendo na China. Na verdade, eu ia fazer somente de um tema, que são os bonds chineses, mas logo antes de eu gravar esse capítulo já teve um outro movimento na parte cambial. Então vamos destrinchar tudo isso para que você possa tomar a sua decisão. Então é o seguinte, o grande movimento que vem acontecendo na China é o movimento dos bonds chineses, ou seja, os títulos da dívida pública da China estão com seus juros despencando. A curva de juros da China está com juros ali de 10 anos beirando ali 1,5%, que é uma coisa extremamente baixa, né? E aqueles mais curtos ali também perto desse patamar. E tudo isso acaba criando uma série de narrativas diferentes porque você tem interpretações do que isso significa. Uns vão dizer que, peraí, juro baixo é maravilhoso. Na verdade, a China ela está conseguindo captar dinheiro muito mais barato, inclusive, que os próprios Estados Unidos. Então, a China agora, até a própria Kathleen Tyson chegou a falar isso no Twitter, a China virou o novo centro do risk-free, ou seja, ao risco zero de bonds ao redor do mundo, o que é bastante... Ela gosta muito da China, né? Então quem é enviesado para a China vai dizer que isso é o golpe de mestre chinês. Afinal de contas, a China está conseguindo captar dinheiro e agora está sendo desviado. Os juros americanos eles estão bastante altos e significa que está saindo dinheiro dos Estados Unidos e indo dinheiro para a China. Só que, por outro lado, é interessante a gente destrinchar a mecânica de tudo isso. Então, são dois eventos bastante distintos que, às vezes, a gente pega uma correlação e acha que tem uma causalidade. Então, o que eu quero passar aqui é, primeiro, os Estados Unidos também estão passando por um processo de compra de títulos, né, bem mais do que, entre aspas, se gostaria. Eu falo bastante nesse podcast do problema dos juros baixos. Então, a gente tem um mito de que o juro baixo significa capital abundante, significa que tudo está indo muito bem, que a partir de agora tudo fica estimulado para o consumo. Talvez seja até o grande desejo dos bancos centrais. Afinal, quando você baixa, né, os juros da curva, da parte curta da curva, você está querendo estimular o capital a fluir e as pessoas agora passam a ir para o shopping e consumir cada vez mais. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Quando você vê o lado longo da curva, quando você tem um juro mais baixo, ele é inversamente proporcional ao seu preço. O preço dele sobe. Significa que pessoas estão comprando cada vez mais títulos da dívida pública. E isso demonstra claramente uma busca por segurança e liquidez. E os principais compradores da dívida chinesa são os próprios bancos chineses. Então é importante você entender o motivo. Você pode falar assim, mas nos Estados Unidos também é isso. Exatamente. Os bancos americanos também compram muito título da dívida pública americana, fazendo os juros caírem. Agora, eu já falei no outro capítulo passado de um pouco da confusão que tem agora em relação à curva de juros, que hoje está alta, né? Relativamente alta. Ela continua baixa, mas relativamente alta em relação ao que estava antes, dando aquela impressão de que agora está todo mundo abandonando os juros, a dívida americana, tendendo agora a comprar a dívida chinesa. Mas não é assim que funciona, né? Então o Fed ele fez ali uma mudança de discurso que fez uma curva um pouco mais duvidosa. Só que no caso da China, você tem claramente uma compra desenfreada de títulos da dívida pública. Então você está buscando segurança, você está buscando liquidez, porque justamente os bancos não estão com confiança em emprestar para as pessoas. E novamente, isso é exatamente o contrário do que qualquer banco central vai querer, independente de ser da China ou dos Estados Unidos. Novamente, eu não estou aqui para defender os Estados Unidos, defender a China, atacar a China ou atacar os Estados Unidos. O objetivo é que você entenda a dinâmica de como as coisas funcionam. Então, quando você tem esse tipo de movimento, você também pode fazer a seguinte análise. A China tem um grande controle de capital. A dívida americana ela é comprada
entidades do mundo inteiro. Você tem bancos japoneses, bancos brasileiros, bancos europeus, etc. Na China isso é bastante limitado, só a partir dos movimentos baseado na estratégia que a própria China tem em relação às suas reservas. Então muitas vezes os bancos não conseguem se expor aos bonds americanos, mesmo que eles queiram, justamente pelo controle de capitais. E isso força você ir para os lugares onde você pode, de fato, atuar legalmente, que são justamente os bonds chineses. E isso demonstra claramente uma expectativa de queda da inflação, ou seja, na verdade é uma deflação que você percebe. Então a curva de juros da China está gritando a expectativa de deflação, porque ela está indo numa velocidade muito rápida, inclusive nem a curva americana conseguiu fazer uma coisa dessa. Agora você também pode argumentar, claro, o governo agora consegue captar muito mais barato, mas isso não é desejado por eles. Eles queriam exatamente o efeito contrário, eles queriam que o capital fluísse. Quando você tem uma economia saudável, os juros são altos, porque o governo precisa competir com o mercado real para obter o seu dinheiro. Ou você escolhe colocar o seu dinheiro em empresas reais que geram produtos, serviços, nova inovação e várias outras coisas, ou você coloca em outros tipos de investimento para poder se resguardar. E quando você faz em bonds, você está literalmente investindo no governo. Apesar de que na China você também pode ter a narrativa de que investir no governo também é investir em novos produtos e serviços, mesmo que seja indiretamente, certo? Mas fica aquela grande questão. O que a curva de juros da China está vendo que as outras pessoas não estão vendo, certo? Então esse é um lado da história. Agora, logo antes de eu gravar esse capítulo, tem o segundo lado, que é a famosa panela de pressão, que é a taxa de câmbio do RMB chinês, do yuan, certo? Ela vinha sendo controlada, eu já falei até em capítulos anteriores sobre como que isso está, o milkshake do dólar vem afetando, né, todos os países, o Brasil, obviamente, todos estamos cansados de saber, em relação ao câmbio ali de 6,20, mas a mesma coisa vem acontecendo na Europa, o euro está quase à paridade, está 1,02, o franco suíço, que era bastante forte, está 1,09, né, o iene japonês está quase voltando nos 160, mesmo depois de várias intervenções, mas o yuan ficava ali entre 7,27, 7,28, 7,20, com aquela panela de pressão. Nem se move para cima, nem se move para baixo. Ele, na verdade, ele vem movendo para cima, mas sendo segurado, como se fosse uma força ali artificial tentando segurar aquilo. E muitos já argumentavam que talvez não tivesse muita escolha para a China, principalmente depois do avanço do Trump, que eventualmente você pudesse ter algum tipo de desvalorização do yuan para ter a competitividade. E hoje, de repente, houve uma explosão para padrões chineses e o câmbio do dólar foi para 7,31 de uma vez só, certo? Ali foi quem olhar o gráfico de hoje, pelo menos no dia que eu estou gravando, né? Hoje nós estamos na sexta-feira, dia 3 de janeiro, você teve esse movimento bastante brusco. Então vai ser interessante ver, isso foi deliberado, isso foi obrigado a ser feito. Então é um movimento como se fosse um buraquinho da panela de pressão, mas será que é uma panela que vai explodir? Será que ela vai ser contida? Será que isso é estratégico? Cabe você tomar a sua própria decisão, mas esses movimentos na China são muito importantes, afinal de contas, daqui a poucos dias você vai ter a inauguração do Trump, que prometeu uma série de tarifas para a China e, obviamente, ao fazer isso numa posição exportadora, principalmente quando você tem o grande superávit comercial que a China tem, e ela depende muito dos outros países em relação à exportação, é o que está movimentando hoje toda a economia da China. Ela tem uma série de desafios, porque não somente você tem o avanço das possíveis tarifas, mas os mercados para qual ela vende não estão fortes. Os Estados Unidos não está consumindo como ele consumia antes. A Europa eu não preciso nem falar, é um museu a céu aberto. E você tem também problemas no próprio Brasil, como mercado consumidor. Então você tem muitos problemas e muitos parceiros que você depende para ter um volume de vendas que você tinha antes. Então a China precisa se voltar para o consumo interno. Esse é o calcanhar de Aquiles deles, da mesma forma que a industrialização é o calcanhar de Aquiles dos Estados Unidos, percebe?
Então, vai ser muito importante ver a cena dos próximos capítulos, mas uma coisa é certa, para quem entende de curva de bonds, é de deixar extremamente preocupado a velocidade com a qual os juros chineses estão despencando. Existe algo que o sistema bancário está vendo e, obviamente, você precisa de bonds para ser usados como colateral para você continuar obtendo empréstimos dentro da China. Principalmente se você não tiver acesso aos bonds americanos ou tiver ali uma demanda de cima para baixo, proibindo os bancos chineses a poderem se diversificar nesse sentido. Então, é claro que é impossível você saber exatamente o que está acontecendo, porque essas são decisões interbancárias, né? Então é uma caixa preta, mas os sintomas vão demonstrando claramente que agora a China está começando a ceder um pouquinho em relação a toda essa pressão do milkshake do dólar e que vai precisar de cada vez mais yuan para poder fazer as compras dos mesmos dólares que ela precisa, e ela sabe que ela precisa se guardar com uma reserva cada vez melhor para evitar variações no seu próprio futuro.